Olá, eu sou o Rogério Bon e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família, diretamente aqui da TV Cidade em Farroupilha. Você pode até não se dar conta, mas ter uma casa noturna, organizar um evento, é uma coisa muito difícil. Às vezes as pessoas acham assim, não, quem tem um bar, quem tem uma casa noturna é só festa, tá todo mundo lá para comemorar. Não é bem assim. Quem vai contar para nós essa história é aqui o proprietário do Deck Bar, Marcos Carraro, também conhecido como Quito. Quito, isso aí. Olha aí, obrigado Marcos por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. É bem isso, né? O pessoal às vezes tem uma visão de que tudo é festa, tudo é maravilhoso, mas é um trabalho que exige muita responsabilidade, exige muito planejamento, estratégia, investimento também. Não é qualquer um que pode sair abrindo um bar ou fazendo uma festa, tudo isso custa e exige um pouco de estratégia para dar certo. E estamos aqui para falar um pouquinho disso aí, né? Bacana. Mas a história do Marcos é muito legal, ele vai contar para nós, porque passa por uma experiência em uma empresa, em um negócio de família, uma empresa familiar, e depois de determinado momento aquela vontade de fazer algo do seu jeito. Não, ok, tudo isso aqui é muito importante, mas agora eu quero fazer uma coisa minha, né? É mais ou menos isso, né? Conta pra nós um pouquinho da tua história. Exatamente, foi o meu primeiro emprego, foi no negócio de família, né, do meu pai. Ele tem um escritório de despachante documental de trânsito lá em Bento Gonçalves. É um escritório que existe há muitos anos. E eu tinha 16 anos, e eu tinha aprontado umas no colégio. O meu pai falou assim, não, agora tu vai trabalhar. Aí eu, foi tipo um castigo. Aí eu comecei a gostar, comecei a ganhar meu dinheirinho, comecei a ver como é que as coisas funcionavam. E foi questão de tempo pra eu estar correndo ao lado dele, pra tocar o negócio adiante. Aí, nesse meio tempo, eu fiz direito, 2 anos. Aí eu vi que não era pra mim. Estraguei um jantar um dia, cheguei e falei, vou largar a faculdade, não quero mais saber, eu vou fazer administração na UX, pertinho aqui de casa e tal. Foi um baque, né? Porque eles estavam investindo em mim, meus pais sempre me apoiaram bastante nos estudos, né? Mas foi difícil eu convencer que a administração também tinha o valor, também ia me dar um futuro legal, ia estar fazendo algo que eu gostava, né? E não demorou muito, né? Eu me formei em 2018. E em 2019, aí eu falei, chega, eu quero ter meu próprio negócio. Meu pai e meu pai, a gente sempre teve atritos, né? Porque o negócio de família, ele tem um pouquinho disso, né? Meu pai também não é uma pessoa tão fácil, mas ele é um cara que foi minha base. Se hoje fez as coisas do jeito dele, né? Fez as coisas do jeito dele, sempre deu certo. Eu demorei pra entender o porquê que ele fazia as coisas desse jeito. E hoje, com o meu negócio, eu vejo por que ele era assim. E tô me tornando igual, o pior é isso. Mas é bom a gente olhar, né, a gente conversa com muitas pessoas dentro do universo de negócio de família e é natural, né, Marcos, um conflito de gerações, porque imaginando que daqui a algum tempo tu vai ter um filho e esse filho daqui a pouco vai estar fazendo uma atividade na tua empresa, tu vai dizer para ele, não, para aí só um pouquinho, não vai fazer desse jeito não, eu faço de outro jeito. Exatamente. Então vai acontecer esse tipo de situação, é natural, né? E quanto tempo tu trabalhou na empresa do teu pai? 10 anos. 10 anos. Entrei com 16, saí com 26. Aí nesse meio tempo eu já estava trabalhando com eventos também. Por isso que girou a chave assim de ir para esse lado de bar e restaurante, né? Que hoje eu tenho o Deck. Mas desde 2012 ali a gente já fazia pequenos eventos, foi crescendo aos poucos, vai 500, 600, 700, até 1000 pessoas, né? Sempre com público jovem e tal. E eu fui ganhando nome, né, na cidade, para que quando eu sempre usei isso como uma escalada, né, para sempre estar em evidência, para que quando eu abrisse meu próprio negócio, ele já tivesse a minha cara, né, e já tivesse uma certa fama, digamos assim. E deu certo, tava dando certo, né. Pois é, e aí o Deck Bar surgiu, tu resolveste criar. E como é que foi esse processo assim, de criar o bar? Como é que tu te inspirou? Porque a vontade de fazer alguma coisa tua já existia, né? Tu falaste que em função da questão dos eventos acabou trazendo para esse lado, mas por que um bar? Por que um pub? Enfim, comenta para nós essa... Na verdade, eu e meu sócio, né? Meu sócio é o William, é meu amigo de infância, conheci ele desde o Jardim 2, a gente estudou juntos, criou junto, enfim.
E ele chegou um dia pra mim, ele trabalhava em banco, eu trabalhava no escritório, a gente falou, não, a gente não quer mais saber dessa coisa muito burocrática, muito papel, escritório e tal. E aí a gente queria abrir uma hamburgueria, né? A gente tava já mexendo todos os pauzinhos pra abrir uma hamburgueria do zero. Foi então que um amigo nosso entrou em contato com ele e falou assim, olha, tem um cara que tá tecnicamente se desfazendo de um bar com um ponto excelente, com faturamento comprovado, com uma base boa, mas quem vê de fora sabe que talvez já tá quase com o prazo de validade vencido, precisa de uma energia nova. Então eu falei assim, cara, eu já trabalho na noite, né? Tu não, mas eu já trabalho na noite. E eu sei que é pedreira, mas eu acho que vai ser um desafio legal. Eu acho que o fator também que já tinha uma certa clientela, foi interessante pra gente aceitar o desafio, chegar lá, fazer tudo do nosso jeito. A gente teve alteração de logomarca, reforma, troca de equipe, troca de cardápio, enfim, foi quase um bar novo do zero. Tanto que a gente reinveste nele a todo momento também. Mas o que me fez decidir para ir para esse lado foi essa minha experiência com as festas, entendeu? E ele tinha ele já organizava festas. Isso, já organizava festas. E ele fazia faculdade de economia, então também ele já ficava todo para esse lado do financeiro, contábil e tal. Então eu me sentia bem assessorado de poder usar a minha imaginação, porque trabalhar na noite, trabalhar com bar, evento, entretenimento, e precisa muita criatividade, né? Então eu me sinto livre para trabalhar dessa forma, enquanto ele me dá todo o suporte mais de finanças, de contabilidade e tal, para que a gente faça uma dupla que dá certo, né? Sim, são complementares. Isso, exatamente. Mas, Marcos, me diz uma coisa, como é que é ter uma casa noturna? Porque a gente olha, né, eu sou frequentador, adoro tomar uma coisa com os amigos, né, comer um petisco, escutar uma boa música, falar mal da vida dos outros, aquela coisa, aquele papo de mesa de bar, que é super bacana, né? Eu já tive no passado uma loja em fast food em shoppings em Porto Alegre, então eu sei que atuar na área de alimentação não é uma coisa fácil. Mas como é que é uma casa noturna? Quais são os principais desafios que tu percebeu e percebe como proprietário lá do Deck Bar em Bento Gonçalves? Eu vou te dizer, pensa os desafios que tu viu no teu fast food e agora faz vezes 3, porque tu vai ter a cozinha para se incomodar não, mas para se estressar, né, para fazer acontecer, para se preocupar. Você vai ter também a copa, onde vai ter os drinks, vai ter toda a parte ali que tu tem que manter a bebida gelada, tu tem que fazer o drink com enfeite, isso, aquilo. E tu vai ter a música ao vivo, que é o diferencial do nosso bar também. Que tu tem que se preocupar com a agenda de shows, com equipamento de som e qualidade do som e tal. Então são praticamente 3 negócios em um, né? Que tu tem que aprender um pouquinho de cada coisa. Até outro dia eu tava mesmo comentando com o meu sócio, eu falei, cara, parei pra pensar, depois desses anos ali no comando do Deck, eu pensei, a melhor faculdade que eu paguei foi essa empresa. Porque o que a gente aprendeu ao longo tipo, o nosso bar, ele... No cardápio é um cardápio bem completo, então ele tem burger, pizza, prato, petisco, sobremesas. Então, se amanhã a gente quiser abrir uma pizzaria, a gente já tem a base. Se a gente quiser abrir uma hamburgueria, a gente já tem a base. Se a gente quiser abrir um restaurante à la carte, a gente já tem a base, entendeu? Então a gente aprendeu muita coisa sobre gestão de pessoas, muita coisa sobre da área contábil também, algumas coisas que a gente não sabia. Para ser sincero, quando a gente compra uma empresa que já está funcionando, já está em andamento, a primeira lógica é o seguinte, a gente vai pagar e a gente vai ver o troço andar e vai manter tudo igual. Só que no primeiro mês tu já vê que não é nada disso, que tu tem que mergulhar de cabeça, tu vai ter que aprender muita coisa, tu vai ter que errar bastante, aprender com os erros. E quando tu acha que aprendeu tudo, já vem mais coisa pra te aprender. E dentro desse contexto, o que tu enxerga assim que é mais difícil? O que era mais difícil pra ti dentro do teu negócio? O mais difícil eu acho que é compor, né, fazer uma equipe motivada e manter ela motivada. Eu acho que esse é o meu... Hoje, atualmente, eu tenho uma equipe muito boa, né?
Só que como esse trabalho da noite às vezes tem uma rotatividade muito grande, às vezes o pessoal tá fazendo só um extra, que é tipo, tem alguns planos momentâneos e depois às vezes casa, namora, filha e tal. Então vai girando muito a equipe, e é difícil tu manter o time unido, motivado, para dar o melhor pro teu cliente, para ele voltar e assim tua empresa, tua casa ser sólida, sabe? Hoje, graças a Deus, a gente tem isso, mas a gente teve muitos momentos que foi complicado, me gerou muito estresse, mas esse processo, ele tem um gostinho legal, porque tu vai conhecendo pessoas, tu vai vendo quem é quem, tu vai se blindando de certas coisas que tu não imaginava que fariam pra ti, mas tu começa a se blindar disso. Então é bem bacana. Eu acho que todo desafio é bacana. Tem o estresse, quando tu faz algo que tu gosta, eu acho que vale a pena sentir, sabe? Eu sou assim, eu sou meio pilhado assim. Não, mas é interessante a gente, de preferência, aprender com os erros dos outros, né? Mas no mínimo com os nossos próprios erros. Com certeza. Ver o que eu não vou fazer de novo. E é aquela questão, muitas vezes, de se imaginar que as coisas vão funcionar de um jeito, aí quando tu entra, não. Já vi que isso é só sonho, utopia. Né? Assim, utopia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente tem um negócio, a gente utiliza o benchmark, né? O benchmark é olhar aquelas empresas que são semelhantes à nossa e dizer, poxa, essa aqui faz bem tal coisa, aquela outra faz bem tal outra coisa. Dentro do contexto, tu e o William enxergam também, procuram frequentar outros bares, outros pubs para ver o que funciona bem e que vocês podem trazer, e também para daqui a pouco enxergar o que funciona mal para não cometer o mesmo erro? Claro, com certeza. A gente sempre tá, até como a gente trabalha, eu sou o que mais fico no bar, né? Ele mora em Porto Alegre, ele vem de vez em quando, mas assim, quando a gente tem folga e a gente sai junto com as nossas mulheres, a gente sempre vai em outros bares, até Farroupilha, Caxias. A gente sempre tenta ver negócios locais, até próximos, pra ver o que tá dentro da nossa realidade. Porque claro, muitas vezes a gente pode ir pra Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente vai ver lá, putz, um drink aqui custa R$38, eu não consigo cobrar a mesma coisa em Bento, entendeu? Mas a gente consegue vir em lugares próximos pra ver como é que tá a nossa realidade, porque às vezes quando a gente fica muito dentro do nosso negócio e não enxerga fora, a gente às vezes tá remando assim e não sabe nem pra onde, né? Então eu acho que é bem válido essa experiência em outros locais, assim, a gente faz bastante. E pensando também, eu como frequentador desses lugares, que eu gosto muito, né? Todo mundo gosta de ser bem atendido. Sim. Agora, uma coisa é tu ser bem atendido num restaurante, outra coisa é tu ser bem atendido numa casa noturna, onde daqui a pouco as pessoas começam a beber, onde elas estão lá também para ver um show, também daqui a pouco para olhar para a mesa do vizinho, né? Como é que funciona essa questão de preparar as pessoas para atender bem os clientes? Esse é um desafio bem interessante, porque às vezes eu recebo muito garçom que é excelente, mas que ele tem o perfil para restaurante. No bar tu tem que ser um pouco mais descontraído, tu tem que aceitar um pouquinho mais as coisas. Vai ter aquele cliente que ele vai tomar 2, 3 cervejas e já vai começar a encher o saco, sabe? A te tratar às vezes com desrespeito. E eu, como dono, eu sempre falo pra equipe, eu sempre falo, cara, vocês não podem ter o ego de vocês lá em cima inflado. Vocês têm que entender que, cara, vocês estão aqui trabalhando, eu também tô, eu escuto cada coisa, que eu nunca vou chegar e vou dizer, baixa a bola, sou o dono. Não, deixa. Eu sempre digo, deixa. Sempre manter o respeito, sempre manter a cordialidade, que muita gente que às vezes causa algum problema, depois volta pro bar e pede desculpa, porque lidar com gente na noite é assim. Então eu sempre instruo eles a agir dessa forma, sempre com respeito, sempre com discrição também, sem nenhum tipo de preconceito, às vezes, tipo, tem lugares que às vezes a gente vai... eu sou um que eu gosto muito de sair às vezes de bermuda e chinelo. E tem lugares que se eu chego assim e talvez não me conhecem, vão me atender de uma forma diferente. Eu sempre falo pra eles, não, atendam todo mundo do mesmo jeito. O dinheiro de todos é igual, né? E a gente precisa de todo mundo, né? Eu acho que depois da pandemia também, mais do que nunca, ficou provado que a gente precisa de cada vez mais clientes para que quando nos altos e baixos da empresa a gente nunca esteja tão ruim, sempre consiga se manter, né? Eu acho que uma das coisas talvez mais desafiadoras nos dias de hoje
é a quebra dos preconceitos que existem na cabeça das pessoas, de todos, né? Na tua, na minha, de todo mundo. Em todos os lugares do mundo existem preconceitos. E esses preconceitos eles têm a ver com a região de onde a pessoa é, com a cor da pele, com a roupa que ela veste, com esse tipo de coisa. E isso é uma coisa difícil de se ter uma equipe totalmente aberta, né? Então é interessante tu trazer essa questão, dizer, olha, todos são pessoas. Não interessa se o cara veio de chinelo, de bermuda, se é branco, preto, verde, azul, lilás, não interessa, né? Se gosta de comer maçã, gosta de comer uva, é problema dele. Então acho que isso é uma das coisas que qualquer empresa tem que ter essa visão, e quando a gente está falando de um ambiente de descontração, de um ambiente mais aberto, sem dúvida, como uma casa noturna, isso é ainda mais latente, né? Com certeza. É básico. Eu acho que hoje em dia para qualquer negócio isso é básico, mas ainda a gente ainda percebe que existe isso, né? Então por isso que um bom treinamento de equipe para essas questões eu acho bem interessante. Eu acho que todos deveriam focar, porque não adianta, cara. Onde tu vai e tu é bem atendido, tu volta. Eu sou um que, quando eu saio, eu vou nos lugares que me atendem bem. Pode ter a melhor comida, pode ser até um bar assim que vai todo mundo, que é o mais badalado, mas se não tiver um bom atendimento, eu particularmente não volto. E eu sei que muita gente é assim. Até lugares que atendem mal tendem a às vezes ter um pico de sucesso por ser novidade, por isso, por aquilo. Mas a partir do momento que surge uma outra novidade, cai. Se tu tem um bom atendimento, pode surgir várias novidades. As pessoas vão ir conhecer a novidade, mas vão voltar para o teu negócio. É o que eu vejo acontecer com a gente. O bar ele vai fazer 8 anos agora em setembro. Desse ano aqui. Isso, a gente entrou em 2019, né? Sobrevivemos à pandemia e agora não temos nenhuma intenção de parar, né? A gente tá indo pra frente, cada vez crescendo mais. E eu digo que esse sucesso é muito pelo atendimento, porque já surgiram muitos outros concorrentes novos, que se a casa fosse fraca, tivesse o atendimento fraco, o pessoal migraria para outros e não voltaria. E não, o pessoal vai, conhece os outros, volta, traz um feedback, mas não nos abandona. Então eu acho que isso é bem importante. Trouxeste um tema que, por mais que todo mundo que está nos vendo, cada um de nós, com certeza teve as suas dificuldades, que foi o processo de pandemia, mas restaurantes, bares, casas noturnas, a gente sabe que foi muito pior. Nossa, né? Terrível. Como é que foi a situação dentro do DEC? Nossa, foi também, se comprar a empresa foi uma faculdade, a pandemia foi a pós-graduação, entendeu? Foi onde a gente teve o maior desafio, acho, da minha vida pessoal, com certeza, né? Eu tenho 30 anos, também não vivi muito, mas assim, para ser um desafio, não foi um desafio pequeno, né? A pandemia, ela nos fez mudar tudo, a gente não tinha teleentrega, imagina, a gente era um bar pequeno, que não tinha como fazer muito distanciamento, e do nada teve que atender, 4, 5 mesas, fechar 10 horas da noite, e as contas não paravam de vir, e aluguel, e era o caos. Por um momento eu quase pensei, cara, não tem, vai chegar um ponto aí que a gente vai ter que entregar as cartas, né? Mas felizmente a gente teve muita coragem, né, de ir pra frente. A gente teve que abdicar de algumas coisas, né, tipo bens materiais nossos. Eu lembro recente eu comprar uma caminhonete, tive que vender, me doeu muito, mas valeu a pena, porque hoje eu sei que trabalhando a gente reconquista tudo. E a gente aprendeu muito, a gente reveu nossos gastos, a gente tinha um custo fixo X, hoje a gente trabalha com uns 30% a menos, entendeu? E, tipo, coisas que a gente nem se ligava que estava gastando à toa, porque a gente já estava, a gente já recebeu a empresa pronta, funcionando, então a gente não mexia, né, em certas coisas. A gente viu, isso não precisa, ou isso pode custar menos, isso pode ser feito de outra forma, né? E se não fosse a pandemia, a gente não ia enxergar isso. A gente ia, tudo bem, talvez a gente ia estar ganhando o nosso lucro todo mês, tudo certinho e tal, mas hoje a gente conseguiu maximizar o nosso lucro. Pelo menos até onde a gente estudou para isso, né? Com certeza, se a gente se botar em outra situação de desafio, a gente vai catar alguma coisa para mudar e ter a resiliência para fazer tudo do jeito certo. Mas assim, que nem a pandemia,
foi uma aula mesmo, sabe? Pra gente se reinventar, pra gente se reorganizar. Romantizaram muito esse período, eu acho que foi até um exagero, né? A gente não precisava sofrer tanto. Mas, no final das contas, como já passou, acho que a gente ri de muita coisa que aconteceu lá e valeu a pena. Tudo vale a pena, eu acho. É importante a gente perceber o que nós conseguimos evoluir, né? E nós que, infelizmente, estamos aqui vivos contando essas histórias, enquanto tantas pessoas não tiveram essa possibilidade, né? Graças a Deus. Mas Marcos, tu falaste uma coisa muito interessante quando a gente fala de gestão de negócios. A gente sempre diz que é importante ter segmentação de áreas, ou seja, a pessoa certa no lugar certo, né? E tu comentaste que tu e o William dividem as tarefas, quer dizer, tu tá mais envolvido com a operação propriamente e o William mais com planejamento, estruturação. É mais ou menos isso mesmo? Mais ou menos isso. A gente, claro, tudo que eu faço eu procuro sempre passar para ele, e ele também, quando ele faz alguma coisa diferente, ele acaba passando para mim. Mas cada qual com as suas responsabilidades e um confia no outro, né? A gente tem, que nem eu falei, a gente tem uma amizade que é praticamente um negócio de família também. Então, um confia muito bem no outro, confia no trabalho, sabe que não tem nada para desconfiar. E eu acho isso muito importante. Muita gente fala que fazer negócio com um amigo não presta, não dá certo, mas, cara, se tu não confiar num amigo, tu vai confiar em quem? Eu prefiro fazer negócio com um amigo, que é alguém que eu confio, né? E graças a Deus essa parceria deu certo, e a gente pretende abrir outros negócios juntos também, né? Esse foi só um início e eu tenho certeza que os próximos vão dar certo, né? Pois é, e pensando no deck, quais são os planos assim para o futuro? O deck, eu sempre... Onde é que fica? Pra quem não conhece, tá? Ó, fica um convite aí pra conhecer o deck. Conta pra nós onde é que é. O deck fica na Avenida Planalto, 767, na Via Gastronômica, em Bento. Bento Gonçalves. Isso. Uma região bem famosa pelos restaurantes, bares, pubs. Cara, o nosso... Eu sempre... É boa pergunta, porque muita gente fala, tu gostaria de franquear, gostaria de abrir outra unidade, outro lugar. O nosso bar, ele tem uma energia tão peculiar, assim, tão... Como é que eu posso dizer? Íntima, que eu não vou conseguir fazer um deck em Farroupilha e ter o mesmo atendimento, a mesma energia, tudo que tem ali. Eu não vou conseguir fazer em Caxias, eu acho que o deck vai ficar ali. Vai ser aquele bar que daqui a 10, 15 anos vocês vão conhecer, nossa, que esse bar ainda tá aberto, é o bar, eles chamam que é o bar queridinho dos turistas, que os turistas adoram ir lá pelo atendimento, pela variedade de gastronomia e tudo mais. Então eu acho que os planos deles é tornar ele cada vez mais sólido do jeito que ele tá, entendeu? Mas a gente quer abrir outros negócios na área da alimentação, então deliveries, a gente tem uns planos ainda para esse ano, eu não posso falar, mas, claro. Mas tem alguns planos bem legais ali, que a gente vai expandir dessa forma, com outras marcas, outros negócios, né? E aí uma curiosidade, né? Quando tem um bar com música ao vivo, existe um outro desafio, que é o seguinte: eu sou um cara bastante eclético com relação à música, mas eu tenho a minha preferência. Tem algumas coisas que eu gosto muito e algumas coisas que eu não gosto nada. Né? Imagino que aconteça isso contigo também. Agora, muitas vezes o que acontece? O público que tá lá, ele quer escutar um tipo de música que tu não gosta. E aí como é que funciona essa questão de escolha musical no bar? Quando a gente entrou, um dia tocava sertanejo, outro dia tocava rock, outro dia tocava pagode. Acabou que foi segmentando o público e a gente achou que a maioria prefere o sertanejo. E eu era um que eu odiava sertanejo. Eu odiava totalmente. Aí eu comecei a trabalhar lá, aprendi a gostar. Porque se eu tocasse só o que eu escuto... Vai estar espantando as pessoas daqui a pouco. Eu não sei como é que o pessoal vai reagir. Então, a gente foi muito nessa opinião popular. Vem dando certo, o sertanejo é um estilo musical que está trazendo um público legal para nossa casa. Atrai o jovem também. Atrai jovem, atrai pessoa mais velha, atrai de todo mundo, entendeu? Então é bem popular, sabe? Combina com o bar, né? Com o clima de boteco, né? Então, eu acho que é isso, mas às vezes vem o pessoal que, por que não toca um rock, por que não toca isso e tal, mas às vezes daí o próprio cantor, ele sabe tocar uma de rock, vai lá, agrada, eu acho que isso é legal. Por isso que eu falo, né, essa energia do bar, é um bar, entre aspas, pequeno, mas que ele mantém essa proximidade, essa liberdade do pessoal ir lá, se sentir bem, pedir o que quiser, entendeu? Não, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente precisa
Claro que tu sempre vai ter um planejamento, mas tem que ir respondendo de acordo com o cliente. Né? Isso, com certeza. O teu cliente gosta de um determinado... tu faz lá um determinado prato, né? Nossa, isso aqui é maravilhoso. Sim, mas só tu gosta, daqui a pouco as pessoas não gostam. Então Exatamente. Tem que pensar nessa linha Tem também. que ter um senso crítico, assim, pra não tá botando em risco o sucesso do teu negócio. Às vezes tu dedica muita energia pra uma coisa, assim, que tu idealiza que é algo que vai ser o sucesso, mas na verdade tu não estudou se tem uma demanda para isso, como vai ser a aceitação, se torna um tiro no escuro, né? A gente não sabe o que esperar, né? Eu sempre procuro analisar bem o público para não fazer nenhum erro nessa questão, né? Aí também a questão da administração te ajuda com essa Claro, questão. com certeza, bastante. Bom, quando a gente pede um chopp lá no bar, um dia ele acaba, né? Quando a gente pede um prato, um dia ele acaba, a gente come e acabou. Tu pediu aquela música, o cara tocou, acabou a música. O tempo da nossa entrevista está acabando também, né? É verdade. Então eu queria te pedir para tu deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aí. Cara, uma mensagem. E se eu puder dar uma mensagem para todos os empresários, empreendedores, enfim, seria: não vivam de aplausos, porque o empreendedor que vive de aplauso, ele às vezes pode estar sendo aplaudido discretamente e não sabe. E aí tá fazendo algo certo e desiste no meio do caminho, entendeu? Então nunca desista, sempre vai pra frente, sempre acredita na tua estratégia, no teu potencial, que o teu sucesso cedo ou tarde vai aparecer. É aquele poder de adaptação que o brasileiro tem, né? A vontade de trabalhar que o gaúcho demonstra e faz muito bem, e sem dúvida ter parceiros de confiança para tocar o negócio. Né? Fundamental mesmo. Marcos Carraro, diretor do Deck Bar, muito obrigado aí por esse nosso bate-papo. Eu que agradeço. Obrigadão. Todas as semanas nós temos um programa novo, Negócios de Família, falando com empresários, falando com gestores, falando com pessoas que trabalham com negócios de família ou que vivenciaram experiências importantes nessa área. Temos um encontro marcado de novo, semana que vem, aqui pela TV Cidade. Nos vemos lá. Um abração. Tchau, tchau.